Irmãos e irmãs, tenham a gentileza de se assentar por alguns instantes. Queridos que nos acompanham de suas casas, Padre Zezinho tem uma canção que diz assim: um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Neste trechinho desta canção do Padre Zezinho, nós podemos situar o Evangelho de hoje. O fenômeno de um homem que por onde passou, as pessoas sentiam a vida transformada por eles. As pessoas sentiam-se curadas por ele. As pessoas tinham a vida renovada por ele. Isso mostra para nós que a presença de Deus no nosso meio, ela tende a fazer isso com o nosso coração. Transformações, conversões, mudança de vida, mudança na história. Mas para que isso aconteça na vida do padre, na vida da comunidade, se faz necessário estar atento ao movimento de Deus. Se faz necessário estar atento aos sinais de Deus. Se faz necessário que na minha vida, na nossa história, a gente possa perceber essa presença de Deus, que não está longe de nós, mas que está perto de nós. E é claro, para que haja essa tensão do nosso coração, e como aquelas mulheres e como aqueles discípulos, nós também formos atrás de Jesus, continuarmos a nossa caminhada atrás de Jesus, se faz necessário deixar-se encantar por Ele. É certo para nós que Jesus tinha algo de diferente, mas esse algo de diferente que Deus tinha e que cativava o coração humano, é o desejo da felicidade. É a plena certeza da felicidade que o Padre e todos nós temos. E ao longo dos tempos, Deus vai mostrando, dando sinais de que a felicidade não consiste no mundo, mas consiste na presença dEle. É por isso que na primeira leitura que nós ouvimos, da carta de São Paulo ao Timóteo, ele nos aponta alguns sinais importantes que nós temos que ter cuidado na nossa vida. De que nós não podemos nos deixar muitas das vezes levar por algumas situações presentes no mundo que desejam nos enganar. Que nós temos que estar atento muitas das vezes a uma falsa piedade, que muitas das vezes pode cercar o nosso coração e nos fazer diferente do outro, porque eu rezo melhor, porque a minha família vem à igreja, porque eu tenho uma fita no meu pescoço. Não, a verdadeira piedade, o verdadeiro encontro com Deus é bem mais do que elementos exteriores, mas consiste naquilo que eu alimento dentro do meu coração. E o que eu alimento dentro do meu coração? É o desejo permanente de estar com Cristo. Na nossa região, nas nossas cidades, nós tivemos a graça de sermos visitados por Deus através de um homem que revelava a cada um de nós um rosto de Deus. E é o Beato Padre Victor, nessa novena que a ele nós rezamos. E quando nós olhamos a figura do Beato, o que nós vemos? Um homem que traz consigo a cruz na mão, um sinal eloquente, para dizer a cada um de nós que o caminho do Cristo, o caminho que essas mulheres, Susana e tantas outras, como até aquela pecadora que foi liberta de 7 demônios, se deixou apaixonar. E o sinal que o Beato nos apresenta serve para a nossa caminhada no hoje da história, dizendo: filhinhos, não existe caminho de seguimento a Jesus que não passe pela cruz, que não passe pela dor, que não passe pelo sofrimento. Por isso, diante das dificuldades do tempo presente, diante dos medos que trazemos em nosso coração, diante das incertezas que temos, a cruz é a resposta. É caminho, é passagem para algo novo que Deus quer nos revelar. É por isso que a imagem do Beato traz-nos sempre a cruz à sua frente.
Quando nós recorremos ao beato, a resposta do beato é a cruz. Diante das dificuldades, se una à cruz de Cristo. Diante das dores do mundo, se una à cruz de Cristo. Diante das alegrias, esteja com Cristo, que nos mostra não o final de uma história na cruz, mas um longo caminho feito com amor. Mas o beato também traz em suas mãos a palavra de Deus, para nos ensinar que no tempo presente, se nós quisermos vencer o mundo, as dificuldades do mundo, os medos que o mundo nos apresenta e nos aprisiona, se faz necessário eu conhecer aquilo que Deus diz. E aquilo que Deus diz para mim, para a nossa comunidade, nós não vamos encontrar quando nós ligamos a nossa televisão, nós não vamos encontrar nos bares das esquinas, nós vamos encontrar quando eu alimento diariamente na minha vida aquilo que Deus me fala. E o que Deus me fala na liturgia de hoje? Que também devemos seguir a Cristo como aquelas mulheres seguiram. Que devemos também servir a Cristo como aquelas mulheres serviram. Que devemos também deixar a nossa vida ser tocada por esse Deus, que tocou a vida de tantos homens e de tantas mulheres, como a vida do beato Padre Victor, para podermos cantar aquilo que o Padre Zezinho cantou. Venham ver, venham sentir o fenômeno do jovem pregador, que tinha, não, que continua tendo por cada um de nós tanto amor. Portanto, diante de várias literaturas do mundo, que a palavra de Deus não seja um mero enfeite na nossa estante da nossa casa, na cabeceira da nossa cama, empoeirada ou aberta lá no Salmo 90 ou no Salmo 22, mas que a nossa palavra de Deus esteja surrada, suja, de tanto ouvir, de tanto folhear, de tanto encontrar nela a esperança que é necessário neste tempo. Por fim, amados irmãos e irmãs, há um outro sinal que reveste o beato Padre Victor e que pode muito nos ajudar na caminhada da vida. Vocês bem sabem que a transição de uma estação para outra se dá próxima à festa do beato, a chamada primavera, tempo novo. Nós, no mundo de hoje, no mundo enfermo, que usa máscara, que é exigido distanciamento, álcool em gel, e que muitas pessoas já até esqueceram que precisam, mas que nós estamos recordando, exige de nós nos preparar para o tempo novo. Exige de nós nos prepararmos para uma estação nova. Exige do padre e exige desta comunidade florescer diante de um mundo que está vivendo a secura, diante de um mundo que está clamando por água, por chuva, por bênção dos céus. Nós somos convidados a ser como os pés de ipês, que quando a gente passa e olha aquele tronco ressequido, não consegue enxergar beleza nenhuma e tampouco vida, mas que quando a gente acorda pela manhã, nós somos surpreendidos pelas belezas do ipê que florescem e que dão sinal da presença de Deus. Está aqui os 3 sinais para aqueles e aquelas que desejam seguir Jesus como essas mulheres e como aqueles apóstolos seguiram, como o beato seguiu. Saber que a cruz é o caminho exigido, saber que eu preciso me alimentar da palavra de Deus, e mesmo diante das dores do mundo e as dificuldades, eu também preciso florir. Aí sim, aquilo que nós ouvimos no Salmo responsorial e que nós cantamos, vai fazer sentido na nossa vida. Seremos de fato felizes, porque nós seremos humildes o suficiente de saber da presença de Deus, e consequentemente, o tesouro que Ele nos dá vai ser poder adentrar o reino dos céus, onde as portas estão abertas a cada um de nós, claro, se o nosso coração estiver voltado para Ele. E aí sim, novamente, nós vamos poder cantar, como o Padre uma vez já cantou e ensinou a tantas pessoas, sobre o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo.